Muito boa noite, bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Vamos libertar o nosso pensamento, libertar as nossas preocupações, concentrar-nos em Jesus, porque é disso que se trata, fazermos a boa nova de Jesus no nosso lar. Vamos começar com uma canção. Na página 5. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo, contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajudas, ficas comigo, se aos meus irmãos amar. Nós sabemos, Senhor, que estás connosco sempre, embora muitas vezes não sintonizemos contigo e nos preocupemos mais com as coisas da matéria. Mas te pedimos hoje, uma vez mais, que permitas que os teus mensageiros, os nossos guias e protetores, os nossos familiares desencarnados, possam estar connosco, acompanhar-nos nesta oração no lar, ajudar-nos a harmonizar o nosso ambiente, envolver-nos em paz e serenidade. Sê connosco, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Não vim para destruir a lei. Não pensem que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas sim completá-los. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto resta um único J e um único ponto. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é imutável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se ao longo do tempo. A lei de Deus é formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou do Egito da casa da servidão. Vós não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está lá em cima no céu, nem embaixo na terra, nem de tudo o que há nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis. Não cometereis adultério. Não roubareis. Não prestareis falso testemunho contra o próximo. Não desejareis a mulher do próximo. Não cobiçareis a casa do próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisa de tudo o que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigando a manter pelo receio
um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, e no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, teve que lhes atribuir uma origem divina, tal como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar os homens ignorantes, em quem o sentido moral e o sentido de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que incluiu entre os seus mandamentos "tu não matarás, não causarás dano ao teu próximo", não podia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham então um caráter essencialmente transitório. Vamos ler uma mensagem do livro Vem Comigo. Zénite. Palavra difícil de entender, tão divergente do sentido que se aplica no dia a dia. É o ponto mais alto da Terra, para uns, de determinado lugar para outros, do sol quando brilha sem nuvens na hora do meio-dia. A Terra realmente ainda dá primazia às análises da superfície física, travada pelo umbral onde as fronteiras se definem entre a terra e o céu. Certa feita, Jesus foi questionado sobre qual seria o maior mandamento da lei. Os homens, habituados a crer no que viam, debatiam-se entre as coisas da terra e as do céu. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É toda a lei e os profetas. Ali estava ele a demonstrar o zénite, o alvo mais alto de toda a evolução, a meta do caminhante que quer chegar à felicidade. Que demonstração de amor, de doação, de entrega, de perdão, de tolerância, de fraternidade. Na Terra, minúscula parcela do universo, Jesus foi o caminho, a verdade e a vida. Ele foi verdadeiramente o zénite para todos nós, no caminho para o zénite universal, que é Deus. Nas leituras estamos a recomeçar a abordagem do Evangelho. Certamente que quando, há 2 anos, mais ou menos, fizemos esta caminhada, naturalmente que os pressupostos eram outros, os que são hoje. Hoje iremos encontrar coisas novas. Não vale a pena a gente recordar-se desta primeira leitura do Evangelho, quando tudo respeita, digamos assim, à época em que os judeus saíram do jugo egípcio para a sua terra, que raramente foi classificada como uma terra prometida, como se eles fossem um povo à parte, um povo especial, perante as leis de Deus. Nós todos somos filhos de Deus, todas as nações, todos os povos são do mesmo tronco genético em termos espirituais e, portanto, não teria grande lógica que Deus elegesse um povo especialmente. Embora nós saibamos que eles tinham uma particularidade, que era acreditar num Deus único. E, portanto, o Deus único não era uma prática da maior parte dos povos. O politeísmo, a crença em vários deuses, era uma prática usual, desde a civilização das civilizações, como é considerado pelos historiadores, mesopotâmica, e, portanto, também a região mesopotâmica. Mas vale a pena recordar aqui uma coisa muito curiosa. Quando nós vemos o Decálogo, que são simples, 10 linhas, pouco mais, que espelha toda a lei de Deus, vamos encontrar passado 1500 anos, grosso modo, esses 10 mandamentos desenvolvidos por Jesus, da sua Boa Nova, e que abarcam já umas dezenas largas de páginas escritas. O que quer dizer que Jesus veio confirmar a lei, mas desenvolvê-la, mas esclarecê-la, mas torná-la mais perceptível. E quando vemos Jesus voltar de novo, conforme ele diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que vem como outrora aos filhos da casa de Israel, quem veio outrora aos filhos da casa de Israel foi ele, e portanto ele volta, embora com o nome de Paracleto, Espírito de Verdade. Nós vamos vê-lo a desenvolver toda a lei, toda essa lei espelhada, já desenvolvida por Jesus, em algumas dezenas de páginas, agora em centenas de páginas, daquilo que é a codificação espírita, que abarca, naturalmente, o livro dos Espíritos,
com 1019 perguntas, o livro dos médiuns, com uma marca gráfica semelhante ao do livro dos Espíritos, as folhas, as páginas são sensivelmente as mesmas, o Evangelho segundo o Espiritismo, que agora tem, enfim, outras páginas idênticas ao livro dos médiuns. E nós vamos encontrar aqui centenas, vamos pensar que são 2 ou 3 milhares de páginas, desenvolver aquilo que Jesus, ao seu tempo, enfim, explanou, desenvolveu, para um povo que não estava ainda preparado para encarar determinadas situações, para determinadas ideias, determinados conhecimentos. E hoje vamos ver que já essa mensagem de 1857, depois de 1962, 64, vai sendo desenvolvida agora com complementos de análises científicas, com a comprovação de tudo aquilo que foi espelhado na codificação pela ciência, pelos cientistas, mesmo alguns laicos que se recusam a acreditar na espiritualidade. Então, Jesus, passando na segunda fase, portanto, na segunda revelação, trazendo a sua boa nova, aquilo que ficou conhecido como o Evangelho, vai agora, já no século XIX, desenvolver muito mais e vai nomear e impulsionar todos os seus colaboradores para que fosse desenvolvido para a época presente, para o tempo atual, segundo os dados científicos, os conhecimentos científicos. E, portanto, é todo este manancial de luz, de conhecimento, que nós temos à nossa disposição. Então podemos considerar que ele é o topo, que ele é o máximo para nós, os terrenos, da Terra. Ele é o zénite, ele é o sol brilhando em toda a sua pujança, evidentemente brilhando em termos espirituais. E, portanto, é nele que nós temos que colher a verdade e é dele que temos que escolher o caminho e a vida. Portanto, sendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, é esse exemplo, é esse flagrante exemplo para as nossas vidas que nós temos que tomar e seguir. O decálogo espelha o aprendizado de tudo. Se cumprirmos já o decálogo, atingiremos a perfeição. O decálogo é o resumo, não é, para a época, que teria que ser explicado pelos profetas, teria que ser explicado pelos religiosos, de uma forma perceptível ao povo de cada tempo. Porque é verdade que mesmo Jesus falou muitas vezes, quem tiver ouvidos de ouvir hoje, assinando que muita gente não tinha ouvidos de ouvir. Ainda hoje há muita gente que não entende, não compreende, não vai além daqueles preceitos dogmáticos que aprenderam nas suas religiões. Portanto, não é fácil encontrar uma explicação palpável e plausível para a reencarnação, porque as pessoas dizem, mas o outro, referem-se a eles mesmos, o outro é o espírito, é o mesmo, o corpo é que é diferente. E vai sempre bater na mesma tecla. Nós consideramos mais as coisas da Terra, mais a matéria, do que provavelmente as coisas do espírito. E se nós os considerássemos, se tivéssemos condições de considerar que somos espíritos e temos um instrumento que é o corpo para nos ajudar a caminhar, nós teríamos a noção de que, como espíritos, é que temos a grande responsabilidade. Mas não, ainda continua muita gente a olhar-se ao espelho e a dizer, este sou eu. Quando, às vezes, aquilo que se vê por fora não é aquilo que está por dentro. As pessoas são, muitas vezes, sepulcros caiados do banco, por fora é só uma coisa, por dentro são outra, no seu íntimo, na profundidade dos seus conceitos morais. E, portanto, se nós pegarmos um decálogo e formos fazendo um checklist, eu faço isto, eu faço isto, eu faço isto, certamente estaremos na perfeição. Mas vale aqui recordar a conversa entre o jovem Henrique e Jesus, quando ele pergunta a Jesus o que é preciso para entrar na vida eterna, o que é preciso para entrar no reino dos céus. E Jesus fala, cumprir os mandamentos, amar a Deus e tal, para ali fora, até o 10º. E ele responde, mas eu já faço isto. Se já fazes isto, então deixa tudo e segue-me. Se nós pegarmos o decálogo e formos um a um dizer, eu não faço, isto já não me preocupa, isto já não me atrai, isto já não me subjuga, então nós chegamos ao fim e estamos libertos das coisas da terra. Só que o dinheiro é uma coisa terrível e o jovem rico não estava na disposição de prescindir, dá tudo e segue-me. Dá tudo, volta, vem e segue-me. Ele não estava nessa disposição de dar tudo, portanto ainda não estava cumprindo plenamente o decálogo dos 10 mandamentos. Vamos calmamente pensar que está na hora de fazermos a nossa irradiação. A nossa irradiação é uma radiação mental, é uma radiação pelo pensamento, é uma forma de emitirmos os fluidos benfazejos de solidariedade, de compreensão, de tolerância, de fraternidade, para com muita gente que não conhece Jesus, que não conhece as leis da vida, que não conhece a vida espiritual, que faz de conta que tudo acaba na sepultura.
E, portanto, há muita gente que precisa de um envolvimento, de paz, de serenidade. E nós, que já estamos em condições de poder fazer isso, de poder emitir essa irradiação, vamos preparar. Libertar o nosso pensamento das preocupações, que são legítimas, das preocupações do dia-a-dia. E vamos pedir a Jesus que os seus mensageiros tomem de nós essa energia, esse ectoplasma, essas vibrações, esses fluidos, e possam ir por aí fora, às casas mais necessitadas, espalhar um pouco de serenidade e de paz. Talvez acordem muitos deles, talvez reflitam um pouco alguns outros, talvez possa haver uma grande mudança para muita gente. Então, Senhor, toma a nossa oferta, multiplica de acordo com aquilo que for da lei, que esta noite os nossos irmãos possam auxiliar aqueles que mais precisam, aliviar um pouco a sua dor, o seu nervosismo, os seus sentimentos. Página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Chegamos ao final, muita paz para todos. Como eu tenho sempre recomendado, podem continuar o diálogo, a conversa, trocar impressões, mas ficamos por aqui, esperamos por vós para a próxima semana, se Deus quiser. Muito boa noite, muita paz.